Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas, que eu amo tanto estar aqui de manhã com vocês. Tudo bem? Vamos tocar o sininho aí para despertar coisas boas na gente, para chamar tudo aquilo que a gente gostaria que fluísse, né? Para abrir os nossos olhos para as oportunidades. Fecha os olhinhos então aí, vamos pensar com carinho. Vamos lá. Esse no final é tão maravilhoso, gente, é tão gostoso. E aí, hoje eu quero falar uma coisa com vocês muito legal, porque ontem eu tava numa entrevista, né, numa live com Novos para Nós, o Renan, maravilhoso, que vocês têm que conhecer. E a gente tava conversando algumas coisas e ele me perguntou uma coisa. Deixa eu botar café antes, né, falação, peraí. Ó, cafezinho. Saindo fumacinha. A xícara, gente, eu adoro essa xícara também, que eu já mostrei pra vocês esses dias. Mas olha como ela é chique, chique xícara. Chique. Olha só, ele me perguntou uma coisa muito interessantésima sobre, assim, Luffy, quando você entra na casa de tantas pessoas, você que acompanha meu trabalho há mais tempo, não sei se você já conhece meu trabalho completo, porque muitas vezes você me conheceu só aqui no Café com Luffy, né? Porque algum amigo recomendou, alguma coisa assim, e você me conhece mais aqui. Mas, na verdade, eu sou fotógrafo e eu fotografo casas de pessoas pelo mundo, né? Então eu tenho aí casas de pessoas que eu fotografo, e eu entro na casa da pessoa e eu descubro aquela casa, e eu viajo naquela casa, eu piro naquela casa, eu tenho realmente uma relação de descoberta do que eu tô vendo ali, né? E aí isso é muito emocional, porque na verdade isso faz parte do meu trabalho, entender a pessoa através da casa, ou seja, toda a história que acontece no registro que eu tô fazendo ali, que seja em vídeo, em foto ou simplesmente estando ali, é justamente essa figura do ser humano como o objeto central da história. Então, assim, uma decoração para mim não é uma decoração, ela é uma memória afetiva, ela é uma história contada, ela é um momento bem vivido, representado através de objetos dentro daquela casa. Por isso que eu adoro quando eu encontro pessoas que realmente são espelhadas na casa, né? E não simplesmente uma casa bonita feita com dinheiro só. Ah, eu posso pagar, quem vai fazer, faz para mim, compra e tá tudo certo. Isso daí para mim tem menos interesse do que as pessoas que realmente se interagem, gostam e sabem o que é, sabe de onde veio, sabe do porquê, que se emociona com cada pecinha, que pode ser um galho velho que ela achou na rua, ou pode ser um super objeto de design, desde que aquilo faça sentido para ela. Mas a pergunta ontem do Renan, que foi muito legal, ele falou assim: nossa, Lu, você descobre tanto as pessoas, e quando você chega lá, é uma relação emocional tão forte, tão linda, você, né, realmente, ele chamou até de casa-terapia, né, que eu gosto de falar, casa-terapia. Porque é uma terapia você se encontrar dentro da sua casa, né? E aí ele comentou assim: mas cada vez que você encontra uma pessoa dessa, que você vai na casa dessa pessoa, você também não tem uma sensação de que você se encontra cada vez que você encontra as pessoas? Vamos falar sobre isso? Passou. Só tomar um cafezinho. Muito bom, né? Então, quando ele comentou isso, eu falei uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, quando eu estou conversando, quando eu estou falando, igual quando eu falo aqui com vocês, vem alguma coisa que eu acabo falando interessante, e hoje de manhã eu fui escutar de novo, falei assim, nossa, muito interessante isso. Por quê? Porque você está fluindo e muitas vezes alguma coisa que você fala, você quer guardar, e eu queria guardar isso daqui com vocês. Eu falei para ele
que quando eu entro na casa de uma pessoa, eu fico momentaneamente apaixonado pela pessoa, pela casa, pelas coisas, por tudo que está ali, porque realmente eu estou entregue à história daquela pessoa, né? Então eu estou assim pronto para encontrar e entender aquela pessoa sendo ela como ela é e não do jeito que eu gostaria que ela fosse, de acordo com os filtros que a gente coloca para encaixar as pessoas na sociedade. Então eu falei assim, se eu tenho a capacidade de te enxergar, eu me vejo. Presta atenção nisso que eu falei. Ele falou, toda vez que você encontra essas pessoas, você também sente que você se encontra um pouquinho? E essa foi a minha resposta. Se eu me dou a capacidade, a possibilidade, se eu me permito te enxergar, eu me vejo. O que significa isso? Significa o seguinte, se você tem a capacidade, se você se permite, se você se dá de presente essa possibilidade de enxergar uma pessoa como ela é, sem o meu filtro de querer encaixá-la em perfis conhecidos da sociedade, tipo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, então esse cara que eu acabei de conhecer se encaixa aqui nessa caixinha. Nessa história. Se a gente não coloca dentro dessa história, ou seja, se eu tenho o coração e a mente abertos para enxergar aquela pessoa na sua essência, na sua alma, na sua verdade, no que ela quer me mostrar naquela hora, isso mostra muito de mim também. Onde eu vou olhar e vou entender que eu estou me enxergando como uma pessoa que não está colocando barreiras, não está colocando filtros e não está tentando fazer aquela pessoa ser alguma coisa dentro de padrões que já foram me colocados na vida. E isso é uma forma de me conhecer. É uma forma de eu entender como eu sou quando eu vejo o outro. E tem umas coisas muito interessantes, quanto mais louca a história, quanto mais diferente a casa, quanto mais fora de uma coisa que eu viveria dentro, por exemplo, ela é, melhor. Porque eu olho para aquilo e falo assim, nossa, se essa pessoa pode fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser. Ou se essa pessoa tem essa liberdade de fazer o que ela acha que é legal, é uma das coisas que foram defendidas durante muitos e muitos anos, por muitos e muitos povos, através de muitas e muitas guerras, e muitas coisas assim que foram sendo trazidas para que a gente tenha hoje a liberdade da gente ser quem a gente é. Então, quando eu vejo uma pessoa livre sendo o que ela é, eu agradeço todas essas outras pessoas que brigaram para que hoje a gente pudesse ser como a gente é, que a gente pudesse ter as coisas que a gente tem, para que a gente pudesse se expressar livremente da forma como a gente se expressa. E aí a gente, depois de tantas pessoas que eles não tinham essa liberdade que a gente tem, eles foram lutando para que a gente pudesse se colocar numa sociedade onde eu sou como eu sou e aí o outro é diferente, estamos tudo junto e está tudo certo. Então na hora que eu encontro essas pessoas, é uma celebração também de valorização de quem nos trouxe até aqui. Então se você se permitir enxergar uma outra pessoa do jeito que ela é, da forma como ela mora, de como ela se veste, etc e tal. Se você permite essa pessoa, permite não, se você está livre, porque ela não precisa da sua permissão, mas se você se permite enxergar, você se permite enxergar aquela pessoa como ela é e não através de filtros que você precisa encaixar ela dentro de pastinhas. Se você enxerga, você está mostrando para você mesmo quem é você, ou como você é, ou se encontrando um pouquinho mais com você mesmo. Porque mostra que você tem essa capacidade de respeitar essa liberdade e que a sua também se torna mais livre, porque você entende que o outro, como ele é. Então você pode ser como você quiser. Tá fazendo sentido? Quando a gente não se coloca num papel de quem julga. Por exemplo, eu poderia ser um fotógrafo que entra numa casa e fala, tá, mas aqui não tem uma poltrona de design, gente. Cadê os trem italiano? Cadê os não sei o quê? Cadê não sei onde? Ah, mas essa pintura, ela tá fora, não sei o que lá. Aí o que eu ia perder? Eu ia mostrar
para mim mesmo que eu sou uma pessoa presa dentro de uma estética buscando só aquilo, e que toda uma infinidade que existe eu não estou deixando e não estou considerando. Então, na hora que você enxerga uma pessoa, você consegue se enxergar. Quando você se permite olhar, enxergar, encontrar, vivenciar uma situação, uma pessoa, uma história, na máxima liberdade do que ela é de verdade, você acaba se conhecendo, se permitindo, se enxergando, te dando o presente de poder também ser livre para mostrar como você é. Faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente defende tanto, eu quero isso, eu quero ser aquilo, etc e tal, a gente primeiro tem que enxergar isso ao nosso redor. A primeira coisa que a gente precisa ver é conseguir enxergar essa com os nossos olhos da alma, a alma do outro. Então, quando você encontrar uma alma que você não coloca barreiras, você encontra, e nessa hora parece que ela reflete e deixa que a sua alma se mostre também como ela é. Por mais diferente que vocês sejam, vocês são luz, uma na frente da outra. Então, por isso que me encanta visitar a casa dessas pessoas também, porque ao enxergá-las, eu me encontro também. Que tal esse exercício para você? Né? Um bom dia maravilhoso para vocês, que seja lindo, que você se enxergue, que você encontre os outros, que você tenha um olhar sobre tudo aquilo que pode ser, para te permitir ser tudo aquilo que você já é, mas que está aí guardadinho. Tá bom? Bom dia. Se vocês quiserem comprar o livro Café com Luffy, tem aqui o link embaixo, tá? De azulzinho. E também, se vocês quiserem se inscrever, eu vou adorar a companhia de vocês aqui também. Tá bom? Bom dia!